Pessoal, hoje aqui eu vou resolver o problema do LeetCode do dia 25 de novembro. E o problema ele pede, né, ele quer saber a soma das diferenças absolutas no array ordenado. Então, é um problema simples, pelo menos a ideia inicial é simples, né, de entender o problema. Ele vai te passar um array, que ele vai estar ordenado, né, e aí ele quer saber, para cada índice aqui, a soma das diferenças absolutas. E como é que ele faz isso, né, para esse caso aqui? Ele vai pegar esse primeiro elemento e vai fazer a diferença absoluta com todos os restantes. E aí vai somar isso. E isso aí vai ser resposta para o índice 1, né? Então a resposta aqui vai ser um array do mesmo tamanho, né, da entrada, onde para cada posição aqui, por exemplo, 4, é a soma das diferenças de todo mundo com 2. E aí o 3 aqui é a soma das diferenças absoluta, né, de todo mundo com 3. E aí é a mesma coisa aqui, né? O 5 é a diferença absoluta de todo mundo com 5. Aí ele já mostra aqui, né? O result na posição 0 é 2 menos 2, né? Ele menos ele mesmo, a diferença absoluta depois de 2 com 3, depois 2 com 5. Aí, né? 0 mais 1 mais 3, 4. E por aí vai. Então ele quer computar isso, né? Então ele quer que a soma das diferenças absolutas. O algoritmo mais ingênuo, né? Seria simplesmente eu chegar, fazer um for duplo, né? Para cada um ali e calculando as diferenças e guardando no result. Mas, novamente, né? Como já disse já nos vídeos anteriores, é bom a gente olhar ali as restrições, né? Os constraints. E uma das restrições é que ele diz que é 10 elevado a 5. Então, é assim, no LeetCode, né, geralmente nessas plataformas tem um limite de 1 bilhão de operações. Então, se a gente fizer um algoritmo ODN ao quadrado, vai dar 10 elevado a 5 ao quadrado, que é 10 elevado a 10. E aí passa de 1 bilhão, então não passa no tempo. Então a gente tem que ver alguma forma de saber a soma das diferenças sem que eu tenha que toda hora passar por todo mundo. Eu teria que fazer, sei lá, numa passada só e por aí vai. Aí uma ideia assim inicial que me veio logo de cara é eu guardar a soma de todo mundo, porque aí, assim, se você for ver aqui, né, cada elemento aqui vai aparecer uma vez nesse somatório e, e o próprio elemento vai aparecer em todos, né? Então, imagina que pro caso aqui do 2, eu poderia pegar a soma de todo mundo, que é, né, 2 mais 3 mais 5, e subtrair por 2 vezes 3, né, que é o 2 em para cada posição, né? Então, menos 2, menos 2. E aí isso daria, vamos ver aqui, 2 menos 2, 0. 3 menos 2 dá 1. 4 menos 2 dá 3. 3 mais 1, 4, né? Então deu certo. Eu poderia fazer isso. No entanto, como ele quer a diferença absoluta, não daria certo, por exemplo, no segundo caso, se fosse aplicar essa mesma regra, né? Novamente, 2 mais 3 mais 5. Só que menos 3, 3 vezes, né? Menos 3, menos 3, menos 3. Se ele for fazer essa brincadeira, ó, 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. 10 menos 3, 7. 7 menos 3, 4. 4 menos 3, 1. Aí, mas na verdade dá 3 aqui. E por que isso? Porque na subtração aqui, né, a absoluta aqui, é quando a gente coloca, se a gente for simplesmente subtraindo todo mundo, por exemplo, ele inverte a ordem, né, para poder manter sempre o positivo, né? Então, na verdade, se a gente for pegar aqui nesse caso aqui para dar o 4, né, deixa eu só separar aqui, deveria ser a primeira, né, a diferença 3 menos 2 e não 2 menos 3, mais 3 menos 3, mais, e aí aqui o inverso de novo, 5 menos 3. Se a gente for escrever, né? Vamos escrever aqui, né? Tudo. Tentar escrever do mesmo jeito aqui de baixo pra gente ver que vai dar uma soma diferente. Se for ver aqui, ó, o 2 já tá negativo, né? Tem o mais 3 e o mais 5. E aí tem o menos. Já foi um mais 3, né? Tem 2 mais 3, tem um menos. Tem 2 menos 3 aqui. Menos 3. Menos 3. Opa. E mais 3. Repara que o sinal do 2 com 3 aqui, um deles a gente inverteu, né? É porque, como ele quer a diferença absoluta,
A gente ter, para manter o positivo, né, tem que inverter a ordem. Então esse é o problema. Se eu simplesmente chegasse e fizesse nessa mesma lógica que eu falei aqui, né, somar todo mundo, depois multiplicar pelo tamanho da rei do elemento atual e subtrair, eu não vou estar pegando a diferença absoluta, eu vou estar pegando a soma das diferenças. Mas como tem essa absoluta, para os caras que estão antes do meu atual, tem que inverter a ordem. Então a maldade está aí. Então, por exemplo, ó, no 2 aqui deu certo porque ele é o primeiro. Mas já no 3 ele deu ruim porque a gente subtraiu 2, né? Aqui foi 2 menos. Cadê? 2 menos 3. E aí deu menos um, né? E não um. Então, na verdade, para dar a mesma resposta, que ele tinha que inverter o 2 e inverter o 3. O primeiro 3 aqui, né? Que seria da primeira diferença. Então, a brincadeira tá aí. Então o que que eu fiz, né, para poder resolver? Em cada momento aqui do índice, né? Vou botar aqui, né? X1, X2, X3, X4. Para eu saber a diferença, sei lá, que eu quero ali no X2, vou ter que saber o somatório da esquerda. E aí fazer a subtração, né, do meu elemento vezes o elemento da esquerda, menos o somatório da esquerda. Deixa eu botar mais um elemento que fica mais claro aqui se eu botar x5. Aí se a gente for saber, a gente quer saber a diferença aqui, né, na terceira posição. Ele vai ser x3 vezes 2 menos x1 mais x2. Seria isso aqui, né? Mais, aí para o da direita, a gente precisa saber o somatório, né, de x4 vai x5 menos x3 vezes 2. Então, ou seja, para cada posição, a gente vai pegar o somatório de todo mundo da esquerda e subtrair pela quantidade de elementos vezes o atual, né, que foi o que a gente fez aqui. E aqui a gente vai fazer o inverso, né? E aí assim a gente consegue garantir as diferenças. E por isso que ele fala que é reordenado, né? Porque aí a gente consegue fazer essa. A gente consegue seguir exatamente nessa ordem, né? Tipo, porque se não fosse ordenado, já poderia dar negativo antes ou tal. Então aqui eu garanto que se eu pegar e subtrair esse cara com qualquer um aqui vai dar negativo. Então eu posso simplesmente inverter a ordem, né? É por isso que ele fala tem que ser ordenado. Se não fosse ordenado, isso não daria certo. Então, sempre uma dica, sempre que eu vejo um problema, tem uns detalhes assim que parecem não fazer sentido. Se você tiver travado, provavelmente esse detalhe vai te dar dica, sabe? Então, foi aí que eu me atentei que eu tinha que fazer essa troca. Inicialmente eu tinha tentado simplesmente somar todo mundo e subtrair pelo no tamanho da rei vezes o elemento atual. Aí tinha dado esse problema. Então, beleza. Para eu saber a soma em cada instante, existe uma técnica chamada prefix sum. Vou botar aqui comentário, prefix sum. Depois vocês podem pesquisar, que nada mais é do que eu criar um vetor aqui, igual nuns mesmo, né? Eu criar uma cópia. Aí eu vou percorrer ele. Aí a ideia é que ele vai acumular as somas, né? Então, aqui na posição I, ele vai receber o ACC, na posição I menos 1, vai somar, né? Ele vai ser um vetor, né, um acumulador das somas. Então, por exemplo, aqui, nesse primeiro caso, 2, 3, 5, ia ficar 2, 5, 10. Que eu vou somando, né, eu vou acumulando a soma conforme eu vou percorrendo. Então, começou com 2, aí o 3, eu somei o 2, deu 5. Aí no próximo ciclo eu somei o anterior, né, que era 5 já e deu 10. Então, por que fazer isso, né? Qual é a sacada? Que quando a gente tem uma rede de acumulador de soma, digamos que o próximo elemento, sei lá, seja 10, aí aqui seria 20. Para eu saber a soma em cada intervalo, basta eu pegar o índice, por exemplo, se eu quero saber a soma de todo mundo, é só pegar o último aqui. Se eu quero saber a soma até o terceiro item, é só pegar o terceiro item. Agora, se eu quero a soma entre o segundo item, né, do segundo até o último, basta eu pegar o último e subtrair com a soma até anterior a ele, né? Então, que aí tu vai tirar todo mundo, né? E aí o que sobrar é realmente o intervalo que eu quero. Então, esse prefixão é para isso, é uma forma inteligente de você saber os somatórios em cada intervalo, sem precisar ficar percorrendo o rei toda hora. E aí a gente vai usar isso aqui exatamente para responder aquela pergunta, né? Sei lá, se eu tenho 5 elementos,
Deixa eu botar mais aqui o próximo, sei lá, ciclo de novo. Ah, não, tem que ser maior, né? Então, 30. Aí se eu quiser a soma, né? Aí, por exemplo, se eu tiver no terceiro item aqui do result, eu vou precisar da soma desses dois para poder, né, fazer a subtração e somar. Depois eu vou precisar da soma desses dois. Então eu vou usar o prefixo sum para isso. Então vamos fazer aqui agora. Primeiro criar, né, o vetor de resposta. Ele vai ter, né, o mesmo tamanho de números. Aí eu vou percorrer ele aqui para saber, né, o meu resultado em cada índice. Aí a soma esquerda, chama aqui de left sum. Vai ser 0 inicialmente. Aqui eu vou criar right sum 0. Aí o left sum aqui, ele vai receber sempre, né, o valor do somatório do array acumulador na posição anterior, né? Porque eu não estou considerando o item atual. Quer dizer, eu posso. Vamos considerar o item atual, acho que é mais fácil. É, então, na verdade, a soma na esquerda é nada mais do que o ACC na posição I. E já o right sum é o ACC na última posição. Cadê? ACC size, menos 1. Deixa eu botar em linha diferente para ficar mais fácil de ler. Menos o ACC na posição I. Que aí ele vai tirar todo mundo e vai sobrar, né, os elementos da direita. Na real, o ideal aqui seria o I-1, né? Não quero considerar o atual. Só que só tem que se atentar que, né, o for começa no zero, então se botar zero, botar no índice -1 dá ruim no C++. Então, bora fazer aqui um if. Se o i for maior que zero, a gente pega esse valor, mas se for na posição zero, a gente retorna zero. E é isso. Aí, nosso result na posição i, ele primeiro vai receber, né, no left sum aqui, a gente tem quantos elementos? A gente tem i elementos, né? Então, vai ser um nuns na posição i vezes i, quer dizer, número de elementos -1, né? Então, o índice já é -1, então é só multiplicar por i. Mas é a soma até realmente o i, né? Aí menos o left sum. E mesma coisa aqui, né? Agora ele vai fazer para a direita, né? Então ele vai ser nuns. Aí tem que ver quantos elementos tem, né? Que vai ser o tamanho da rede de novo menos i. Então, seria isso aqui, menos i. A última posição menos a anterior. Só que dessa vez é o contrário aqui, né? É o right sum primeiro, porque o right sum vai ser maior. Deixa eu copiar e colar aqui para ver se está certo. Talvez eu tenha escrito right errado, né? Não, tá certo. Tá. E aí eu retornar o result. Vamos ver aqui agora. O que deu errado aqui? Ah, é pra somar aqui. Nossa, toda hora eu esqueço desses detalhes, mas tudo bem. Vamos ver agora. Aí, foi. 535, segundo aqui também. Agora vamos submeter para ver se vai, né? E foi. É isso aí. Então, lembrando, né, recapitulando aqui, a gente cria um array, um prefixando, né, um array de acumulador de somas. E aí, né, em cada posição, a gente vê o somatório à esquerda e o somatório à direita e subtrai, né, pelo tamanho daquele somatório vezes o número de elementos, né? Meio que eu subtraio para cada um do somatório ali o elemento atual. E é isso. Valeu, galera.